Om Sadashiva Samaramam Shankaracharya Madhyamam Asmadhyacharya Parantam Vande Guru Paramparam Ishwaro Guratmeti Murti Beda Vibhagne Vyomavad Vyapta Dehaya Dakshinamurchaye Namaha Sarva Vedanta Siddhanta Gocharantam Agocharam Govindam Paramanandam Satguru Pranatosh Maha Om Om Shanti 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 Om. Gratidão à presença de todos. Mais uma vez, sejam bem-vindos os que chegaram agora durante o canto invocacional. Então, hoje a gente vai dar seguimento ao nosso estudo num capítulo muito bacana, que é o capítulo 5, que vai falar sobre a consciência, o ser. Bom, esse capítulo começa, gente, falando sobre um cântico, né? Como esse que a gente faz aqui invocacional, e ele faz parte de um dos textos fonte do Vedanta e descreve o ser, né? Que a gente está falando aqui sobre a consciência, o ser, então ele vai descrever. A tradução desse cântico está logo aqui, né? No primeiro parágrafo, no segundo parágrafo, que diz o seguinte: o ser, consciência, é, prestem atenção, êxtase ilimitado e prazer interminável. Está além das dualidades da mente. É o estado de ser que vê, o estado de ser que é conhecido através da afirmação do Vedanta: você é aquilo. Tem um Swami do Vedanta, né, um grande mestre chamado Nisargadatta Maharaj. Ele criou essa expressão aqui, ó, chama Tatvamasi. Então, Tatvamasi significa você é aquilo, tá? Então, o Nisargadatta, ele usava muito isso nos ensinamentos dele. Você é aquilo, aquilo que? O ser, tá? Então, essa afirmação do Vedanta é muito utilizada. Vocês vão ver aí em vários textos fonte, aqueles que quiserem se aprofundar, né, no segundo passo, no Vedanta Brasil, vai ser falado várias vezes sobre isso, tá? Tatvamasi é um dos termos principais do Vedanta. Ele é a única, eterna, pura e imutável testemunha de todas as coisas. Está além da experiência e das três qualidades da natureza. Eu me curvo para aquele ser, o que remove a ignorância. Então, quando eu digo eu me curvo para aquele ser, eu estou me despojando dessa dualidade e entendendo que o que eu sou está além dessa dualidade. Tá? Então, esse ser para o qual eu me curvo é o ser que eu sou. Ok? E quando a gente fala que é êxtase ilimitado e prazer interminável, a gente está dizendo basicamente que não diz respeito a uma experiência. Porque tudo aquilo que tem começo, meio e fim é uma experiência, né? E experiência é limitada e tem um momento que termina, tá? Então, o ser é ilimitado, então ele não mora em nenhuma experiência. Tem pessoas que dizem que encontram o ser durante uma experiência, né? Inclusive, no nosso meio aqui, no nosso círculo, tem várias pessoas que têm contato com o ser durante experiências da ayahuasca, o que a gente chama de epifania, né? Então, a epifania, ela é
uma parte do processo de conhecimento. Porém, segundo o Vedanta, quando a gente de fato descobre o ser, descobre que somos o ser, a gente não sai mais desse estado. A gente permanece de forma ilimitada e interminável nesse estado, que eles chamam de iluminação, né? O estado de reconhecimento do nosso ser. Tem gente chegando aqui. Amanda. Então, é muito interessante isso, porque a gente, ok, a essa altura, a gente já começa a admitir, né, que pode ser possível mesmo que a gente seja esse ser. Só que o que acontece? Nós vivemos também num mundo dual, e hoje a gente vai ver sobre isso aqui, né? E esse mundo dual faz a gente se convencer, fica tentando nos convencer de algo diferente dessa ideia, né? Então, o James diz o seguinte: é isso que somente está dizendo a respeito de quem você é? Indubitavelmente, existe uma voz interna que tem outra opinião. Porque quando a gente está submetido a essa dualidade, a gente também fica tropeçando nesse mundo material, né? E se confundindo com ele. Então, ele diz, ela, né, a sua mente, que é a que se confunde, diz algo assim: eu sou um vermezinho assustado e carente, mastigando meu caminho através da pilha de lixo experiencial do mundo, procurando por satisfação. A vida é dura, eu sou solitário, medroso, deprimido e guiado pelos meus desejos na maior parte do tempo. Que doideira, né, gente? Você diz que estou bem, mas não me experiencio dessa maneira. Então, a gente fica o tempo todo vivendo nesse conflito, né? Ser ou não ser, eu sou o ser ou não sou o ser, né? E aí aqui o James começa a explicar de uma maneira um pouco mais estruturada sobre isso, tá? Então, o fato de da gente descobrir que a gente é o ser, não vai nos livrar de viver esse mundo material. Estou ativando aqui a Amanda. Boa noite, Amanda. E então a gente tem que saber que é o ser, mas tem que saber viver também como jiva, né? A gente trouxe essa expressão, acho que foi na última aula, na última sanga, que foi o jiva, foi na última, né, que a gente falou sobre o jiva, que significa ser humano. Então, jiva é esse tubinho aqui de carne, né, que também é chamada de entidade experienciadora. Então, essa entidade experienciadora, ela continua acontecendo, independente de eu saber que eu sou ser ou não. Tá? Então, essa entidade experienciadora é a que se deixa dominar pela mente e que traz essas ideias aqui, né? Essas ideias pequenas a respeito do próprio ser. Só que a gente tem que saber viver com isso tudo, né? Nesse mundo multidimensional. E é sobre isso que esse capítulo está falando hoje, tá? E ele diz o seguinte, que às vezes a gente está buscando essa experiência da iluminação, né? E que nessa busca a gente acha que é algo extraordinário. Então, que iluminação não é experiência, né? E ele diz, para aqueles que ainda anseiam por algum tipo de iluminação experiencial, o Vedanta afirma inequivocadamente que o que você busca, o ser, está além da experiência. Então, o que o Vedanta vai trabalhar? Um único tópico, a sua identidade, a nossa identidade. Então, o tópico que o Vedanta está interessado é identidade, tá? E aí, quando a gente fala que a gente é consciência, não é para ser um tópico complexo. Ele não é, o fato da gente saber que somos consciência não é nada complexo, só que é extremamente sutil.
Então, existe uma grande diferença entre complexidade e sutilidade, tá? E o que ele explica aqui? O que é sutil não dá margem para raciocínios imprecisos e desajeitados, ou que necessariamente conduz a uma solução simples, como perguntar quem sou eu? Não é uma resposta sim. O fato a gente descobrir a consciência não é uma linha reta, não é tão direto assim esse processo de descoberta, tá? E aí ele diz, pelo fato de que a experiência parece contradizê-lo, oferecendo uma resistência natural à assimilação dos ensinamentos. Então, ok, eu saio daqui sabendo que eu sou o ser. Só que a hora que eu levanto da minha cadeira, eu já estou vivendo uma experiência de novo. Aliás, eu lembro que enquanto eu estava sentada, eu estava vivendo a experiência de estar sentada na cadeira. Então, como é que eu faço para continuar me convencendo de que eu sou o ser e vivendo esse mundo material, né? E aí ele diz que não é uma questão de sacar, falar, nossa, saquei, agora eu entendo o que é o ser. E ele brinca com isso, né? Ele fala, se você achar que você vai sacar imediatamente, você irá dessacar tão rapidamente quanto sacou, tá? E ele ainda tira mais uma casquinha aqui desse assunto, dizendo, muitos com o QI de Einstein não conseguiram quebrar esse código. A investigação do ser é uma busca única, né? Então, cada um vai ter a sua forma de acessar. Vedanta é para todos, mas como a gente viu, né, no capítulo passado, existem N qualificações, mais especificamente 10 qualificações, que tem gente que tem mais, tem gente que tem menos, né? Tem gente que gabarita e vai super bem em todas, tem gente que está buscando aprimorar algumas. Então, dentro desse sistema de qualificações, de tudo aquilo que a gente está experienciando, da forma que a gente aprende a viver a vida, isso é determinante na velocidade, na facilidade que a gente vai ter de assimilar as coisas, né? Então, é um processo único, não adianta a gente achar que é uma questão de QI, né, de inteligência, de raciocínio, não é nada disso. É uma questão de entrega e de percepção, né, dessa ficha caindo. E isso acontece de um jeito para cada um, tá? Então, não é uma ciência exata, ela é sutil, tá? Ao mesmo tempo que ela tem há milhares de anos essa capacidade, ela é uma ciência eficaz, né, eficiente, mas ela é sutil, então ela não responde de uma maneira direta essa pergunta. E aí ele começa a falar sobre o que a gente vai ver demais aqui no Vedanta, tá? A afirmação é e não é caracteriza o ensinamento. Gente, no fim das contas, é sobre isso, tá? Tudo é e não é. O que a gente está falando aqui? Que a gente sai do dual. A gente vive nessa situação de julgar o que é e o não é, e o que não é. Então, ser ou não ser, né? Eis a questão. E essa dualidade, dessa polarização das coisas, isso só existe em determinada camada, tá? Não existe em todas as camadas da nossa realidade. A gente vai ver isso de uma maneira mais completa ainda hoje, mas muito mais completa nos próximos capítulos, tá bom? E então ele diz o seguinte, por exemplo, há muitas afirmações, obviamente contraditórias nos textos. O que significa é maior do que o maior e menor do que o menor? Ficando parado, vai-se mais rápido do que a mente. A mente é o ser, mas o ser não é a mente. Não há uma resposta rápida e fácil, até que um desdobramento cauteloso dos ensinamentos solucione essas contradições aparentes e deixe explícito o que está implícito.
tá? Então, não é fácil mesmo. Você olha aí e fala assim, não, a mente, como que é isso, né? A gente começa a ler. Eu, por exemplo, aconteceu muito comigo, de ler e falar, meu Deus, mas espera aí, isso aqui parece uma contradição. Por quê contradição? Porque a gente tem essa condição, esse condicionamento mental de ficar dividindo as coisas de uma forma dual. Então, para a gente, ou é ou não é. E o Vedanta vem dizer, é e não é. E acreditem, vai se tornando mais simples e fácil de entender isso, inclusive no dia a dia, tá? Isso vai trazendo, inclusive, uma leveza para a gente, porque esse condicionamento de dualidade deixa a gente numa situação de sofrimento na maioria das vezes, né? De achar, como posso dizer, esqueci o nome da palavra, mas radical, né? Eu fico nos radicais. Então, ou eu estou de um lado ou eu estou do outro. E o Vedanta vem dizer, calma, dá para ser tudo. Você é e não é. Depende da camada que você está olhando. E você vai aprender a olhar nas camadas corretas, entender as coisas nessas diversas camadas, nas multidimensões, tá? Estou seguindo aqui, tem alguém com... a Vera. Boa noite, Verinha. Vou só desativar seu som aqui. Aí. Deixa eu ver mais algum exemplo aqui. Ó. Ele fala o seguinte: imagine que você está passeando num caminhozinho na natureza e encontra um estranho. Antes de trocar qualquer palavra, o que você experiencia? Você vê um corpo e vê a consciência. Se não existisse a consciência, o corpo não se sustentaria em pé. Ele estaria apodrecendo no chão, porque a consciência é a vida, né? Servindo de alimento para os vermes. A consciência aparece como a centelha de vida que anima o corpo. Você não a vê com os olhos, mas a conhece por dedução, que é tão válido quanto a experiência direta. Vocês lembram que a gente falou sobre isso, né? Que a dedução é aquele conhecimento inferencial, é aquilo que a gente não precisa experienciar para saber que é, tá? Já que conhecer é quase só o que é exigido. Dizemos quase porque apenas conhecer a consciência indiretamente como um objeto não é o bastante. Ela somente é verdadeiramente conhecida quando você sabe o que significa conhecê-la, em termos da sua experiência da dualidade. Então, geralmente, quando você entra numa sala e alguém está lá, você imediatamente se apresenta. Ninguém senta e fica encarando o outro sem falar. Em termos de conhecimento do ser, isso traz um problema, porque o modo pelo qual estamos condicionados a interagir, que revela o que sabemos e não sabemos, exige que sejam trocadas informações sobre nossas respectivas identidades. Você não pode realmente viver no mundo real sem saber com quem está lidando. Real entre aspas, aqui ele fala, tá? Essa informação pode vir indiretamente, por dedução, ou diretamente na forma de afirmações a respeito daquele ser. Eu duvido seriamente que você já tenha encontrado um completo estranho que se apresentou como consciência ordinária, sem ação, sem preocupação, ilimitada e não nascida. Essas são as palavras que mais precisamente identificam o ser e que está naquele corpo à sua frente, mas não é o que o ser vai te dizer, né? Então, quem que a gente conhece nesse mundo material, o que a gente tem contato é com o Jiva, é com a entidade experienciadora. Então, quando vocês me conheceram, né, todos vocês sabiam que eu era a Thaís, mas a Thaís é o Jiva que vos fala, né, que utiliza dessa consciência e que dentro dessa perspectiva material se expressa como uma entidade experienciadora. Eu nunca conheci alguém que falou que é o ser, a consciência ilimitada, né? Todo mundo fala o nome, e o nome
é do jiva, humano, tá? Então, é o que o James está dizendo aqui. Existe a consciência, mas você não experiencia a consciência através do outro, porque geralmente o outro está exercendo um papel de jiva, de entidade experienciadora, de ser humano, tá? E aí ele começa a falar sobre alguns aspectos do ser, tá? Então, para eu saber que eu sou o ser, em primeiro lugar, eu tenho que saber que eu não sou minha história. Que história é essa que a gente está falando aqui? A história do nosso jiva humano. Então, o que a gente mais vê, né, na vida, quando a gente começa a trocar ideia com as pessoas, a gente se conhece e fala, nossa, fulano tem uma história bonita, né? Você já viu a história dele? Quando a gente conta, né, a nossa história, por exemplo, como eu e o Mário nos conhecemos, o que aconteceu, como surgiu a Arca Estelar, as pessoas ficam fixadas nessa história, que na realidade é um pequeno trecho, né, de experiência do nosso jiva humano, que ainda assim não representa quem somos. Então a gente fica durante a vida toda apegado a uma história, né? E aí o que o Vedanta diz? Você é consciência, é não nascida. Então, como que eu tenho história se eu nem nasci, né, em termos de consciência? Eu só estou vivendo uma experiência aqui. Eu sou uma entidade experienciadora. Então, essa história que eu estou vivendo aqui não é a minha história. Eu não sou isso. Eu não sou a minha história, tá? Então, ele diz o seguinte: que a situação é um pouco mais complicada, porque mesmo embora o ser realmente não tenha vindo de lugar algum, um dos primeiros detalhes que surgem numa conversa é de onde a pessoa veio, né? Então, eu, por exemplo, falo, eu sou a Thaís, eu sou de Bauru, eu nasci em Bauru, vivi lá com a minha mãe, com meu pai, até os 23 anos, e depois eu saí de casa, depois saí da cidade, fui trabalhar, e vou contando, né, a minha trajetória. E, e na verdade, eu não sou essa história. Essa história é muito ínfima e muito insignificante para o meu ser. Ainda assim, ela existe, né? Então, de novo, estamos falando de não dualidade aqui, tá? Mesmo embora ele não tenha nascido, ele fala de uma mãe e de um pai. Embora seja livre de todas as coisas, ele parece pensar que está ligado a um lugar, uma residência, um cônjuge, filhos. Mesmo não sendo executor de ações, porque não há nada além dele, ele lhe diz que faz um trabalho específico, né? Então, eu, por exemplo, falo, sou Thaís da Arca Estelar, né? Lá nos vídeos da Arca, eu falo, sou Thaís da Arca Estelar, então eu estou fazendo alguma coisa pela Arca Estelar. Sendo que, na realidade, né, o meu ser não é da Arca Estelar, nem é a Thaís. É o meu verdadeiro ser consciência. É muito louco pensar sobre isso, né? Mas é sobre isso, sim. É tudo isso que acontece, né? Na nossa trajetória. E aí, a gente também fica nessa, né? Para justificar os fracassos da vida, a gente começa a contar. Aí ele fala assim, ó, embora nada lhe tenha acontecido, ele pode lhe entreter para sempre, geralmente até exaustão, sobre todas as coisas que aconteceram. Tipo, minha mãe fez isso, meu pai fez aquilo, e então eu, três pontinhos, né? Então, se colocando como uma consequência dos outros, de uma maneira totalmente irresponsável, né? Sem autorresponsabilidade. A maioria das pessoas que estão em estado de ignorância estão afirmando para Deus e o mundo sobre isso. Ah, porque eu sou assim, porque quando eu era pequeno, a minha mãe falou tal coisa para mim, e aí o meu pai, em vez de me ajudar ou me ouvir, ele virou as costas e saiu andando. E aí, isso, né, a gente fica tentando se justificar essa experiência, achando que a gente é essa história aí. E na realidade a gente é muito mais. A gente está muito além, né? Então,
É sobre isso que o Vedanta está falando aqui, especificamente nesse capítulo, tá? Então, esse capítulo vai falar só sobre o ser, consciência. E aí, ele diz o seguinte: eu sou a consciência comum. Extrair uma identidade de uma série de acontecimentos reais e imaginários não funciona. Minha história, minha ideia de quem sou, não sou eu. Se você quer saber quem você é, subtraia a sua história. O que sobrar é você, uma simples consciência, um ser consciente. Não existem 2 de você, 3 ou 10 de você. Existe somente uma sempre presente consciência comum. Estamos num outro ponto importantíssimo, tá? Ele fala importante aqui, é importantíssimo, do ensinamento. Porque tudo que temos lido e escutado, particularmente os depoimentos superficiais de uma quantidade enorme de seres chamados de iluminados, que inundam o mercado espiritual com seus livros, vídeos e websites, nos convenceu de que o que buscamos é algum tipo de experiência surpreendente, incrível, que transformará a nossa vida. Algo que supostamente nos transformará em seres super iluminados. E nos permitirá ter vidas com as quais só podemos sonhar hoje. Sem a pornografia espiritual hiperbólica, que se faz passar por conhecimentos nos dias atuais, o mundo espiritual gigantesco encolheria até o tamanho de uma pequena ervilha, e os gurus modernos teriam que pendurar seus chapéus e arranjar um emprego. A ideia de que o reconhecimento do ser é algo especial, que é uma ideia correta, mas não da maneira como você pensa, é o maior impedimento imaginável para a iluminação. Então, a gente fica o tempo inteiro achando que somos extraordinários e que precisamos descobrir isso, né? E o que o Vedanta diz é que a consciência é ordinária, ela é simples, não tem nada de extraordinário, tá? Então, às vezes a gente quer achar que somos um ser extraordinário, transcendental, cósmico, etc. Só que, segundo James, isso é uma fantasia. E que é uma fantasia que sobrevive de uma era para outra. E se você se apegar à noção de que irá experienciar uma coisa especial e prosseguir com essa investigação, ficará muito desapontado, porque, triste dizer, o ser que você é o ser que você irá reconhecer. O ser que você irá reconhecer é totalmente comum. Ele é a consciência que está observando sua mente assimilar essas palavras. Nada mais. Não é em nada inacessível. Ela está escondida em campo aberto. Está sempre presente e não é desfrutada por um único motivo, que é a falta de compreensão. Então a gente só não entende, só não desfruta porque a gente não entende, a gente não compreende. Tá? E aí ele começa a falar da coisa mais óbvia. Aqui está uma investigação curta e brilhante de um dos meus amigos, Christian Lieb. Eu a engordei um pouquinho, mas ele tem todo o crédito. Qual é a experiência mais familiar para você? Isso não deveria ser fácil de responder? Sei que é uma pergunta um tanto vaga, mas ainda assim, não parece que você deveria facilmente responder o que é? Pense a respeito. Não deveria demorar mais do que alguns segundos, mas pode levar um bom tempo, porque a resposta é tão óbvia que a maioria das pessoas não percebem. Então, segundo ele, a coisa mais óbvia que tem, que existe, é que a gente existe. Então, ele diz o seguinte: a experiência mais familiar para você é que você existe. Cada coisinha que você experiencia e conhece acontece no contexto da sua existência. Isso é super óbvio, certo? Mas não vem à mente porque está no segundo plano e não pensamos sobre isso ou apreciamos pelo o que ela é, porque ela está sempre lá. A consciência está sempre lá, tá? Quando você pensa sobre o fato de que você existe bem agora,
você imediatamente sente ou experiencia ou conhece sua existência de alguma maneira, não é? Como que você sabe que existe? Bem, você apenas sabe, só isso. Então, eu sei que eu existo, estou aqui, né? Lógico que eu existo. Se eu não existisse, eu não estaria aqui. Então, a coisa mais óbvia é a nossa existência. Ela está acontecendo o tempo todo. Algumas pessoas no mundo espiritual, a maioria, na verdade, parecem pensar que a consciência é algo especial, algo que está em algum outro lugar, algo para ser descoberto, ou percebido, ou experienciado de alguma maneira mística. Estou mostrando como a consciência é completamente normal e óbvia para você. Então, a gente vê, né, nesse mundo místico, nesse supermercado, nesse shopping center místico, uma série de ofertas de experiência para a gente descobrir o nosso ser, né? Venha descobrir quem você é e tal. E o Vedanta vem fazer essa revelação da maneira mais simples, categórica e ordinária possível. Não tem nada de especial eu descobrir que eu sou o ser e que eu sou consciência. Ao mesmo tempo, isso é capaz de transformar profundamente a minha forma de viver, de lidar com as coisas. E aí ele complementa dizendo: outro ponto terrivelmente importante sobre a iluminação é saber que a ideia que você tem de que, ao se reconhecer no ser, irá descobrir algo novo é uma mentira total. Você não irá descobrir ou experienciar nada novo. Não irá arrumar seu karma. Se você está procurando por alguma coisa nova, um tipo especial de experiência, você está apenas alimentando sua auto-ignorância. Enquanto a gente ficar buscando experiência, a gente está reforçando a nossa ignorância, tá? Porque não é na experiência que estão as respostas. Deixa eu ver aqui. Na verdade, quando você reconhece o ser, o que ocorre é que você vê que a experiência mais óbvia e familiar para você, sua existência, consciência, é o que você tem procurado. Por isso, não é um grande evento e não é uma experiência. Nossos pensamentos, sentimentos e corpo são óbvios para nós. Todos nós os temos e sabemos que eles são separados de nós. Nossa existência, consciência, é super óbvia para nós, agora. Mas ninguém jamais nos disse que a existência, a consciência é diferente deles. Então, presumimos que nosso óbvio senso de existência e consciência vem do corpo. Não vem. Então, de novo, corpo é entidade experienciadora, é jiva, não vem do corpo a nossa consciência. A nossa consciência, ela pervade o nosso corpo e ela utiliza o nosso corpo como parte de uma experiência, mas ela está além do nosso corpo. Acho que isso está ficando cada vez mais claro para vocês, né, gente? A gente está repetindo isso com uma certa frequência aqui. Existe seu corpo, seus pensamentos, seus sentimentos, seu ego. Então, razoavelmente, a parte do seu corpo, seus pensamentos, seus sentimentos, seu ego. Opa, de novo. Razoavelmente, a parte disso está a sua existência e consciência. Embora eles sejam um, porque a realidade é não dual, seu corpo, pensamentos, sentimentos e ego são diferentes de você, existência. Eles são objetos, como árvores e montanhas. Você, a existência e a consciência, é o que os testemunha. A consciência, a testemunha, é o que de fato você é. Saber disso não irá necessariamente te iluminar, embora certamente possa. Mas é muito importante, porque impedirá que sua mente se torne mágica e espiritual sobre essa misteriosa consciência, da qual todas as pessoas no mundo não dual estão falando. Mesmo se você não a compreender totalmente, esteja confiante de que a consciência sobre a qual você está pensando não é nada mais do que aquilo
que é para você a experiência mais familiar, sua existência. É realmente simples assim. É simples assim para quem está ouvindo? Deixa eu ver a carinha de vocês. Tá simples assim, Ana Lu? Não, mais ou menos? Tá simples assim, Felipe? Mais ou menos também? E aí, Nath, você acha que é simples assim ou não? Acho que pode se tornar simples se a gente deixa de dificultar, né? Eu acho que, pensando nessa sua pergunta, né, uma coisa que eu estava refletindo aqui, escutando o que você estava falando, quando você falou com relação a ser uma coisa que não é complexa, mas é sutil, quanto mais sutil eu me torno, né, como diva aqui, tirando mais coisas, deixando menos, e alimentando a minha mente de coisas mais pacíficas, obviamente estando mais sutil, aí fica mais simples de compreender, né? Porque não tem tanta coisa na frente de ilusão, né? Para tapar nossa visão. Pelo menos é assim que eu estou enxergando hoje, assim. É exatamente isso. E assim, é natural que não seja simples também, porque imagine o seguinte, a gente está numa média aqui, talvez faixa etária, de uns 30, 40 anos, né? Aqui dessa experiência como Giva humano, né? Essa experiência de agora. Deixa eu ver se tem alguém aqui com áudio ativado. Aí. Então, assim, a gente tem já algumas décadas de crenças, de experiências, muita coisa acumulada, né? É natural que a gente esteja bem enganado a respeito do mundo. Ao mesmo tempo, existe uma anteninha aqui dentro da gente que passou a questionar de algum modo. Falou, epa, peraí que alguma coisa, essa conta não está fechando aqui. Eu não me sinto pleno, eu não me sinto confortável e certo de que esse é um mundo real. Eu acredito que essa, essa questão, essa conta que não fechava, mesmo a gente desconhecendo a equação, lá no fundo não fechou, né? E a gente está aqui hoje olhando para isso. Então, viemos trazidos de algo maior, que é a nossa consciência, tá? E que não faz, muitas vezes não faz sentido para a mente, mas foi a nossa consciência que nos trouxe até aqui para conhecer sobre esse outro lado das coisas, né? O lado certo das coisas, a real realidade. Então, mesmo que nesse momento esteja dando nó, falando, meu Deus, e agora? Ser ou não ser? Eu sou ou não sou? O que eu sou então? A ideia central para que o Vedanta dê certo, o Vedanta de fato transforme a nossa vida, é exatamente isso que a Nath falou aí, que é se despojar dessa necessidade de entender tudo a todo momento. E isso diz respeito àquela expressão que a gente viu já em outros capítulos, que é a Shravana, Manana, Nididhyasana. Né? Então, o que a gente está fazendo aqui? Quando a gente ouve sem julgar e sem essa necessidade louca de entender tudo, a gente está praticando Shravana, que é deixar esse conhecimento chegar. Né? Então, se não está fazendo tanto sentido ainda, só ouve, deixa fluir e vocês vão começar a entender como isso vai começar a refletir na vida e no dia a dia. Isso acontece ao vivo, gente. Prometo para vocês que começa a acontecer ao vivo. Essas fichas começam a cair no nosso cotidiano, tá? Aí ele vai falar aqui na sequência sobre uma ideia muito interessante, chamada uma segunda consciência. E aí começa uma parte vital também do conhecimento do Vedanta, que é sobre a dualidade. Então, esse capítulo está riquíssimo, gente. Ele diz o seguinte, que a dualidade é um negócio muito enganoso. Eu acho que a gente sabe, né? Se a gente não souber com tanta propriedade, a gente pelo menos sente. Então, foi isso que nos trouxe até aqui, de novo. Viver nessa dualidade maluca, né? A gente cansou, tá? Então, é muito enganoso mesmo. Chega uma hora que você fala, meu Deus do céu, e agora, né? Que faz sentido aqui?
é a crença de que a consciência é, na verdade, duas ou mais. É por isso que você escuta tanto sobre o ser superior ou o ser inferior. A gente vê isso em um monte de estudos, né, de cunho espiritual. Ah, eu vou pedir para o meu eu superior me ajudar a acessar um conhecimento que o meu eu inferior não está sabendo lidar, né? Então a gente usa bastante isso. Eu mesma já falei isso várias vezes, até pouco tempo atrás. Tá? Ele falava sobre o ser, o eu superior. O ser verdadeiro, o ser falso, o ser real e o ser ilusório. Então, de todo tempo estamos falando do quê? De dualidade. Tá? A dualidade é totalmente compreensível e você deve saber já no início desse ensinamento que, gente, guardem isso, que essa é a parte principal, eu posso dizer, desse capítulo, tá? Você, aqui, deve saber, já no início desse ensinamento, que a dualidade e a não dualidade não são incompatíveis. Tá? Então, aqui começa uma grande revelação de um processo aqui de identificação do nosso ser dentro de um sistema, tá? Esse sistema vai começar a ser revelado agora e isso vai tornar tudo mais simples. Então, dualidade e não dualidade não são incompatíveis. Porque se fossem incompatíveis, o que a gente estaria fazendo? Praticando sem fim a dualidade. Né? Então, não dualidade é o contrário de dualidade? Não, não é incompatível. As duas coisas acontecem, tá? Porque elas habitam ordens diferentes de uma mesma realidade. Então, é sobre isso que a gente vai começar a ver a partir desse capítulo do Vedanta. Nós habitamos ordens distintas dentro desse nosso processo, né, de experiência como entidade experienciadora e como ser consciência. O mundo, ele se faz em diferentes ordens para a gente viver, para a gente experienciar e para a gente ser, tá? Como consciência. Então, existem diferentes ordens no mundo. E isso vai se tornando muito mais fácil de entender à medida que a gente conhece essas ordens, tá? Então, no dia a dia, vocês vão começar a utilizar esses termos para decifrar isso, tá? Eu faço muito isso, o Mário também faz muito isso aqui na nossa conversa, a gente tem usado cada vez mais esses termos, falando, olha lá, isso aqui é tal ordem se manifestando, tá? E aí fica infinitamente mais simples, eu prometo para vocês, tá? Até agora, esse conhecimento está um tanto misterioso ainda, né, sobre o que tem por vir. Mas agora, conhecendo as ordens, fica tudo muito mais simples, tá? E aí, o que ele diz? Ordens diferentes de uma mesma realidade, ou se você preferir, isso é outra coisa importantíssima, a dualidade é um subsistema da não dualidade. Tá? Então, imagine o seguinte, tem uma hierarquia. Aqui em cima está a não dualidade e submetida a ela está a dualidade. Isso a gente vai ver também de uma maneira mais ilustrativa a cada capítulo, tá? Então, dualidade precisa acontecer, gente. A dualidade tem um papel vital nesse mundo da experiência, da entidade experienciadora que vos fala aqui, ó, como Thaís. Cada um de vocês utiliza a dualidade para tomar decisões, para experienciar situações. Então, ela é útil dentro dessa perspectiva. Ela tem a utilidade dela. Mas é aquela coisa interessante, né? Tudo é do tamanho da nossa ignorância. Então, imagina o seguinte: ao passo que a gente vai crescendo no sentido de ampliar o nosso conhecimento sobre o nosso ser, ou seja, encontrar a nossa identidade, a maneira que a gente vai desvendando essa identidade que somos, a gente vai
se desapegando de algumas crenças. Então, as crenças que eram utilizadas e bem úteis para o meu ser ignorante, né, crenças fortalecedoras para o meu ser ignorante, se tornam crenças limitantes para o meu verdadeiro ser, a consciência. Então, eu vou desvendando, a maneira que eu vou desvendando, eu vou me despojando desse mundo de dualidade. E me despojar não significa que eu vou virar um sannyasi, um renunciante, não vou mais saber viver nisso. Pelo contrário, eu vou aprender a viver no mundo da dualidade, no mundo material dos objetos, e de uma maneira tal que a minha vida vai ser muito mais leve. Mas enquanto eu for uma entidade experienciadora, Jiva, né, ser humano, Thaís, eu estarei sujeita a esse mundo de dualidades, ao mundo material. Tá? Então, porque esse mundo ele é submetido a uma outra ordem superior que é não dual. Mas eu estou aqui também, como Thaís. Tá? Então, a gente vai ter mais clareza sobre isso nos próximos capítulos, mas hoje já começa a ser trazido isso de uma maneira mais clara. Então, ele fala, a dualidade é um subsistema da não dualidade. Elas não se contradizem da mesma maneira que uma onda não contradiz o oceano. Ela é o oceano, mas o oceano não é a onda. Então, a dualidade faz parte, é a onda do oceano que é a não dualidade. Tá? Então, ela é uma parte desse oceano, uma parte necessária, uma parte que cria movimento para que esse oceano seja descoberto. Tá? Então, uma coisa não contradiz a outra. E aí ele fala sobre basicamente o que eu falei aqui, olha. Não precisamos destruir a dualidade, precisamos apenas negá-la. Mas negá-la a partir do momento que a gente tem consciência de que ela é uma ilusão, de que ela é aparentemente real, portanto não é real, tá? E aí, se a gente destruísse a dualidade, né, experiencialmente, nós teríamos que inventar um outro jeito, um jeito novo de viver no mundo. Então, a dualidade é um sistema de experiência do mundo, tá? Então, a gente fica o tempo todo aqui aprendendo fazer ou não fazer, ser ou não ser, eu fico ou eu vou, sempre, né, nesse antagonismo, nessa polarização das coisas, das ideias, das decisões. Só que isso faz parte, é um sistema binário, né? Faz parte da nossa experiência. Se a gente deleta isso, não tem mundo para a gente viver, a gente vai ter que inventar outra forma de experienciar. Né? Então, de novo, Jiva é entidade experienciadora. Eu, como Jiva, preciso experienciar a dualidade para poder negá-la. Né? Então, é aquela história, a gente tem uma história de Jung, né? Que ele era discípulo do Freud. E chegou um momento, então ele era o discípulo favorito do Freud. Chegou um momento que Jung acessou um conhecimento diferente, que deixava de ser um segmento, né, do Freud. E, então ele passou a negar, em algum aspecto, o que o Freud dizia. Mas porque ele acessou uma outra forma de fazer, né? Então é basicamente a mesma coisa, fazendo uma analogia. Nós somos discípulos desse mundo de Mithya, que é o mundo dos objetos, tá? Até o momento que a gente começa a perceber que existe uma outra forma de viver e de entender o mundo. E aí a gente passa a negar Mithya, negar a dualidade, tá? Mas para isso, a gente tem que ter o conhecimento. Tem muita gente que passa por aqui como entidade experienciadora e nem desconfia, gente, que isso é uma trapaça, que isso não é real. E tá tudo bem também. Cada um tá no seu processo, né, no seu nível de ignorância.
E, inclusive, essas pessoas precisam existir para manter essa dualidade acontecendo, né? Para que a gente desfrute disso como parte da nossa experiência de desvendar o que é real. Então, tudo é importante e a gente só precisa negar, né? Negar conforme a gente vai entendendo a realidade como ela é. Aí ele fala sobre a segunda consciência. A segunda consciência é a consciência refletida. Mais tarde, quando desdobrarmos o ensinamento dos princípios macrocósmicos, a gente vai ver isso com mais detalhe, a gente vai discutir porque é bem técnico. Mas agora, precisamos explicá-la resumidamente para facilitar a compreensão do porquê buscar a iluminação não é uma linha reta. Não é algo que você iria descobrir por si próprio. Se não fosse o Vedanta, isso escaparia da sua atenção completamente. Então, a segunda consciência é como a Lua e a primeira consciência é como o Sol. A Lua não tem luz própria, é um satélite morto. O Sol é um fogo radiante, brilhando em todas as direções, gerando luz de dentro de si mesmo. Numa noite de lua cheia, é bem possível achar seu caminho na Terra. Se uma criança sai à noite, ela verá a lua e pensará que ela está realmente brilhando. Ela está brilhando, de fato, mas não com a sua própria luz. Ela reflete a luz do sol. Quando, olha só uma palavra surgindo aqui, ó. Quando Maya, isso aqui, essa palavra é uma das mais importantes também, ó, do Vedanta. Maya com Y, que significa força criativa, tá? Quando Maya, a força criativa, sobre a qual muito será dito mais tarde, muito mesmo, gente, Maya é figurinha comum aqui do Vedanta, está operante, o ser aparece como um indivíduo com um corpo denso, sutil e causal. Então, indivíduo, Thaís, né? Então, dentro de Maya, essa força criativa, eu sou um indivíduo, Thaís, tá? E como indivíduo, olha, eu tenho 3 corpos. O corpo denso, o sutil e o causal. A gente vai ver muito sobre isso ainda no Vedanta, tá? O corpo físico, a gente conhece bem, né? É esse aqui, que é o corpo denso. Sem aprofundar muito, o corpo causal é o seu condicionamento. Então, todos aqueles programas que a gente faz repetidamente, sem controle, faz parte do nosso corpo causal, é a nossa programação, tá? É o programa do nosso computador. É como se o corpo físico fosse o hardware e o corpo causal fosse o software, tá? Então, basicamente isso. Ele motiva suas ações. Então, quando a gente fala, e porque antes de eu tomar consciência de quem eu era, eu vivia no automático, né? Várias pessoas já falaram isso durante os processos, inclusive da ayahuasca, né? De epifania, fala, putz, eu me dei conta do quanto eu vivia no automático. Viver no automático diz respeito ao corpo causal, tá? Quando a gente não tem consciência, a gente deixa o corpo causal operando o tempo todo. Nossa programação. Ele motiva suas ações. O corpo sutil é a pessoa que você pensa que é a consciência refletida. E assim como a Lua, ele não é, na verdade, consciente, embora ela seja considerada consciente, porque é virtualmente impossível separar a luz que brilha nela da superfície reflexiva sobre a qual ela incide. Então, aqui a gente está chamando, gente, de o Jiva, ele é um corpo que reflete. A gente também chama o Jiva, né, a nossa entidade experienciadora, de aparato refletor. Tá? Então, esse é um outro nome que a gente dá
para a Jiva? Aparato refletor. Então, a gente está refletindo, assim como a Lua está refletindo essa luz do Sol, nós, como Jivas, refletimos uma luz maior, que a gente vai saber o nome, conhecer mais aqui nos próximos capítulos, tá? Então, aqui está dando essa introdução. E aí, ele diz o seguinte: para obscurecer ainda mais a verdade sobre o corpo sutil, ele é o lugar em você onde as experiências acontecem, onde todos os seus sentimentos e pensamentos ocorrem. Quando os corpos sutis dizem eu penso, eu sinto, não é verdade, porque a consciência, o eu, não pensa ou sente. Os corpos sutis não pensam ou sentem conscientemente, porque eles não são, na verdade, conscientes. A consciência pura, como o sol, reflete o corpo sutil e os pensamentos que surgem neles são iluminados e conhecidos. Se você tirar a consciência do corpo sutil, não poderá ver os pensamentos surgindo nele. No sono profundo, a consciência não ilumina o corpo sutil. Então, não há você lá. Antes de continuarmos, você notará que estamos começando a introduzir alguns termos técnicos, né? Então, de novo, corpo denso, sutil, causal. Se você está determinado quanto à investigação do ser, deveria começar a pensar sobre si mesmo em nossa linguagem científica, o que ajuda a fazer a transição da pessoa que você pensa que é para a consciência impessoal que na realidade você é. E aí, gente, aqui ele fala numa palavra muito importante: impessoal. O que faz as coisas não darem certo é a gente achar que alguma coisa é pessoal. A gente se apegar a algo como sendo pessoal. Tá? Então, ele está dizendo, começa a pensar sobre esses três corpos, denso, sutil e causal, e você vai perceber que a coisa é muito mais impessoal do que você imagina. Então, o criador, Ishvara, né, o criador desse grande game aqui, Jagata, que é o universo que a gente vive, ele não fez nada para você vivenciar. Ele criou um game, ele criou um sistema, um mecanismo, no qual você foi inserido. Por qualquer motivo, né? Por alguma experiência que você tenha tido que ter a mais, provavelmente fruto do seu karma, né? Então, nós estamos aqui de uma maneira totalmente impessoal para descobrir de uma maneira impessoal essa grande façanha, né? E se libertar desse grande mecanismo, entendendo o que de fato é real. Só que enquanto a gente tropeçar na pessoalidade, a gente vai ter dificuldade de fazer isso, porque achar que é pessoal é algo que nos deixa num estado emocional de sequestro, né? Então a gente se sequestra emocionalmente achando que, ai, como Deus é injusto comigo, ai, esse Ishvara é fanfarrão demais com a minha vida, onde já se viu fazer isso comigo? E Ishvara não faz nada com você. Assim como ele não faz nada com ninguém. É só um mecanismo, né? Então, esse impessoal é super importante, tá? O Vinícius mandou aqui. Thaís, tu falou agora disso, eu fico um pouco, até agora, sem conseguir entender, digamos, assim como colocar em prática o que aprendemos. Eu consigo entender na teoria, mas não faço ideia de como fazer isso na prática. Quem mais, gente, não faz ideia de como fazer isso na prática? Levanta a mão aí. Deixa eu ver vocês. A Amanda, a Elis, a Surama, o Felipe, o Leandro. Super normal, tá? Super normal. Eu tô vendo aqui, ó, a gente não tá vendo o Alê, nem o Mário, nem a Paty e o Cris. E eu estou citando eles, o Cardoso apareceu aqui, mas eu estou citando esses que já estão assim numa página
a minha mãe também, a Edi, já estão numa página além, né? Que já viram esse conhecimento lá atrás, estão repetindo agora. E viram também outras escrituras. Então, gente, eu posso prometer para vocês uma coisa, que até agora fica difícil vocês fazerem essa projeção no cotidiano, porque está faltando alguns elementos desse quebra-cabeça, tá? Então, o James aqui está sugerindo para vocês, comecem a utilizar essa linguagem que a gente está trazendo hoje, dos 3 corpos, né? Para vocês começarem a entender como que isso vai se dar no cotidiano, tá? Então, a partir de agora que a coisa começa a ficar interessantíssima, porque a gente viu até agora super teoria, introdução, né? Uma teoria super introdutória a respeito desse conhecimento. Então, agora ele está começando a fazer esse convite para vocês. Olha, descubram como é que o corpo denso, o corpo sutil e o corpo causal, que compõem vocês, né, vai se comportar no campo a partir de agora. E de novo, ó, de uma maneira impessoal, tá? Então, trazendo um pouco dessa linguagem científica, a gente começa a fazer essa transição. E quem já fez essa transição, levanta a mão aí para a galera ver, ó, para trazer um pouco de alento para esses corações. Quem já fez essa transição e começou a perceber coisas no dia a dia? Ah lá. Então, coincidentemente, a Platini também não tinha falado, Cardoso, ó. Coincidentemente, são pessoas. Ah, o Val tá adiantadinho, né? Que o Val começou agora. O Ale dando tchauzinho aqui, ó. Coincidentemente, são, na grande maioria, pessoas que já estão numa página além, que já conseguiram ver, construir esse mecanismo, né? Entender o mecanismo total para desvendar isso no dia a dia. Então, não tenham pressa, tá, Vinícius? Você vai ver que conhecendo esse aparato inteiro, né, todo esse mecanismo, você vai começar a reconhecer isso dentro do campo que você está vivendo, tá? Atuando como Jiva. Você vai conseguir identificar, tá bom? Então, E Thaís, oi, o Patrícia. engraçado é quando você percebe, você começa a repetir as mesmas coisas e você toma consciência. Ah, eu tô fazendo de novo, ó. Ah, agora eu vou fazer diferente. Vamos ver o que acontece. É isso mesmo. E é muito interessante, assim, porque essas programações do corpo causal, né? Elas não vão ser apagadas da noite para o dia. E o James vai falar um pouquinho sobre isso também aqui mais para frente, tá? Quando você torna as coisas de uma maneira pessoal, você cai naquele sequestro emocional, né? Quando você se vê repetindo, fala, ai meu Deus do céu, Thaís, o que acontece com você? Aí você, ó, o que acontece com você, Thaís? De uma maneira totalmente pessoal. E na realidade, Thaís é uma entidade experienciadora que tem um corpo causal com um monte de programação que já chegou aqui pronta, né? O meu software chegou programado aqui com um programa básico e eu, através da experiência, vou desvendando essas programações e substituindo, né? Só que eu só consigo fazer isso se eu não entrar no drama, né? De observar de uma maneira crítica e pessoal. Não é nada pessoal. O Ishwara não criou esse programa para ferrar com a minha vida. Esse é um programa impessoal, faz parte do jogo, né? E eu tô aqui para desvendar, tá? Aí ele diz: na verdade, você não precisa se preocupar. Você pode manter sua personalidade se desejar, porque ela não te anula, né? Então, posso ser Thaís, sendo consciência também. Você não pode ser anulado. Você tem uma identidade muito mais ilustre, uma que facilmente acomoda qualquer história. É o seu pensamento que cria a sua realidade, e na medida em que sua história não está em harmonia com a realidade, a qual obviamente impessoal, você vai sofrer. Então a realidade, gente, é impessoal, não é nada com você, tá? Então tá tudo certo. Pensar sobre si mesmo como consciência impessoal e comum, como aquele que conhece a pessoa a qual você está tão apegado, pode parecer um pouco de preciosismo desnecessário, mas é seguro
que não é. Conforme lhe fornecemos a lógica para apoiar nossa afirmação sobre quem você é, isso fará cada vez mais sentido, tá? Então, é tudo que eu acabei de falar aqui, né? Conforme a gente vai desvendando isso, vai fazendo mais sentido. Só que, enquanto isso, a nossa consciência ainda está sob o feitiço de Maia. Lembram lá, né? Maia, aquela palavrinha que a gente acabou de aprender hoje, que é a força criativa. Aqui, ó. Maia, força criativa. Tá? Então, Maia também é chamado de ilusão, né? Então, eu estou caindo em Maia, estou caindo nessa ilusão, nessa força criativa que eu acho que é real. Tá? Então, pergunte-se o seguinte: o que você está fazendo para ser o que é? Você não está fazendo nada para ser o que é. A gente simplesmente é, tá? Você não pode fazer nada para ser o que é, porque você é o que é. Iluminação não é saber que você é. Iluminação é saber o que você é e o que significa ser quem você é. Tá? Então, iluminação é você tomar posse dessa identidade. Você entender que identidade é essa e tomar posse dela e permitir que ela transforme a sua maneira de experienciar as coisas do mundo, né? Dentro dessas camadas que eles estão falando aqui, das diferentes ordens, que a gente vai saber cada vez mais. Tem mais aqui, olha, várias afirmações, tá? Eu vou passar essas afirmações de uma maneira mais superficial, porque elas falam por si, tá? Então, quando eu sei que eu sou consciência, eu não morro. Por quê? Eu nem nasci. Tá? Como consciência, eu não sou nem nascida. Se eu não sou nascida, como é que eu vou morrer? Eu sou nascida como Thaís, não como consciência. Tá? Então, quem vai morrer é a Thaís, entidade experienciadora. A consciência vai permanecer. E pode ser que ela tenha que habitar uma nova entidade experienciadora. Ou pode ser que não, que a Thaís, como Jiva, consiga praticar os ensinamentos do Vedanta e acessar a liberação, né? Moksha, e não ter mais que ficar nessa roda de samsara, né? De vida e morte, ok? Então, a consciência não morre porque ela não nasce. Ela simplesmente é, ela está. Eu sou completo e indivisível. Não é suficiente saber que você não morre, ainda que seja um bom começo. Se você for uma pessoa infeliz, essa notícia não será boa. Então, temos que lhe dizer mais uma coisa. Talvez o fato mais importante a seu respeito. Você é pleno e completo. Você não pode negar que está consciente. Isso é óbvio. Se a gente está vivo, estamos conscientes, né? Que você é a consciência que é consciente não é tão óbvio. Mas se você pensar que é a consciência refletida, o corpo sutil sempre terá uma sensação de falta. Essa sensação de falta que você pensa que lhe pertence, na verdade, pertence ao corpo sutil. É uma sensação que lhe faz buscar coisas e se prender a elas, uma vez que as obtém. É um problema, porque as coisas que você quer não estão sob seu controle. Não obter o que você quer e perder o que você valoriza é a causa número 1 do sofrimento. Mas se você soubesse que está sempre completo, seu sofrimento seria aliviado. Então é muito importante saber que nada pode ser acrescentado ou subtraído de você. Se você não é feito de partes, como pode ser adicionado ou subtraído? Os corpos sutis frequentemente gastam toda essa energia tentando se manter unidos. É uma tarefa fútil pela seguinte razão: a consciência que você é não tem partes. Ela parece muito com uma montagem, mas não é. Ela é completa e indivisível. Quando você compreende esse fato, para de tentar se consertar, porque nenhuma cola pode lhe manter unido. Você já é unido, você é unido com o todo, né? A consciência é o todo. Se eu sou consciência, eu sou o todo, eu sou completo, não tenho que buscar, aonde buscar, tá? Então, segunda afirmação aqui, ó. Eu não morro, eu sou completo e indivisível. Terceira afirmação. Eu não sou um executor de ações.
Quando ele fala eu não sou um executor de ações, ele está falando da consciência, né? Ele fala que a consciência não se move. Pode parecer que ela se move quando Maia, força criativa, aquela que quer convencer a gente que é real, tá? Quando Maia está atuando, mas não se move. Você está em toda parte. Se você viajar para o fim do cosmos, descobrirá que já está lá quando você chegar. A sua consciência está por todo lugar, a consciência é pervasiva, ela pervade tudo, tá? Então, a gente muitas vezes fica percorrendo e correndo atrás de uma ação, de alguma coisa para fazer, né? Só que nós, como consciência, não somos executores de ações. A consciência é por si, ela não precisa fazer nada para ser, tá? Eu não sou único de maneira alguma, outra afirmação. Você não é único de maneira alguma. Quando você pensa nisso, você é totalmente único, porque é somente você, sendo a realidade o que ela é. É muito legal compreender isso, porque a maioria dos corpos sutis ele está falando isso aqui, tá? O nosso Jiva, estão atormentados com a noção de serem um entre muitos bilhões de outros. Consequentemente, eles trabalham dia e noite para se distinguir. Basicamente é isso que a gente faz, né? A gente fica percorrendo, ai, nossa, eu quero ter minha própria personalidade, eu quero ter o meu próprio estilo, eu quero ser único, quero ser notado, né? Quanto que a gente faz para ser notado, né, gente? E aí ele diz o seguinte, que a gente fica percorrendo isso dia e noite para sermos vistos e ouvidos. E quando a gente descobre que a gente não é único de maneira nenhuma, é um grande alívio para o estado consciente do corpo sutil. Porque a gente descobre que não existe ninguém com quem a gente se comparar. Se não existe dualidade, não existe comparação. Não tem referência além de mim, né? Então, isso é muito libertador. Porque olha quanto tempo a gente perde olhando o verde da grama do vizinho, né, gente? Muito tempo na vida. Tem gente que mais, tem gente que menos, tem gente que entra em depressão por conta disso, tem gente que perde a oportunidade de viver, de tira a própria vida, né? Por conta disso, por não suportar essa comparação. E isso de fato não existe. É uma grande mentira, tá? Você se comparar ou competir. Isso é um grande engano de Maia. Isso não existe, tá? Aí, outra coisa que é bem libertadora também, ó. Não há necessidade de ser puro e sagrado. Ufa, né, gente? Quem aqui está querendo ser puro e sagrado? É bom viver, saber viver todas as coisas, né? A gente não precisa atingir aquele estado de pureza. Puro significa indivisível. Todas as coisas na realidade aparente, a vida como conhecemos, são impuras, significando que elas são feitas de partes. A purificação é um processo de remoção de vários contaminadores, partes, que não estão em harmonia com a natureza daquilo a ser purificado. Por exemplo, o que é chamado puro álcool não é realmente 100% álcool. Ele pode ser purificado até 99%, mas algumas impurezas permanecerão. Não importa o quanto você se esforce para removê-las. Uma das características mais salientes dos corpos sutis com inclinações espirituais é o desejo de ser puro. Muito esforço é desperdiçado nesse trabalho. Bom, a gente bem vê, né, gente? Dentro do sistema católico, né, cristão, a gente vê esse processo aí de celibato dos padres, né? O quanto isso é desnecessário e ao mesmo tempo é um engano, né? É irreal, porque a gente descobre coisas aí cada vez mais a respeito disso. Vários seres iluminados, né, entre aspas, foram deflagrados nesses últimos anos. A gente vem vendo, né, esses gurus caindo, né, um a um, tombando as suas imagens diante de escândalos, né,
por trás de uma imagem de purificação, de pureza, de elevação, de iluminação. Então, tudo isso é um grande engano, né? Isso não tem que existir. Então, ele diz o seguinte: muito esforço é desperdiçado nesse trabalho, apesar de que, se você se vê como sendo um corpo sutil, isso pode ser útil para purificar parte do lixo por razões que discutiremos em breve. E gera muita frustração, porque você nunca pode obter 100%. E quando você é pego no jogo da purificação, ficará tão frustrado com 99% quanto ficaria com 47%, porque não é o total, né, gente? A gente busca ser... Então, é de novo aquela loucura da dualidade. Ou eu sou puro, ou eu sou impuro. Né? Não tem essa de ser 99% puro. Porque esse mundo aqui, da dualidade, fala isso pra gente. Que ou somos ou não somos. Eis a questão, né? Aquele 1% se torna uma limitação evidente, como a ervilha sob o colchão da proverbial princesa. Tem uma música agora que eu lembrei outro dia que eu estava ouvindo, que tem o cara fala que como é que é? Que ele é 99% fiel, mas aquele 1% estraga tudo, né, gente? Então, não tem isso? Não tem uma música que fala isso? Aquele 1%, outro dia eu estava ouvindo na rua uma música assim, que eu dei muita risada. Porque é isso, né? Se aquele 1% estraga tudo, a gente fica buscando ser 100%, a gente não vai ser 100%, né? Vamos tirar isso da cabeça. Eu não me modifico. Então, outra coisa aqui importante para a gente saber, né? Eu não me modifico. Então, não quer dizer que eu, sendo um ser espiritual que encontrou com a sua real natureza, né, com a sua plena consciência, vou me tornar outra pessoa, tá? Você não se torna nada além do que você é, nunca. Isso também é um conhecimento redentor e libertador, porque a maioria de nós está sempre se esforçando para tornar algo que não somos. E como, né, gente? Como a gente fica buscando ser aquela pessoa que a gente nunca é. Isso traz tanta frustração, né? E ao mesmo tempo tem uma potência de involução, porque faz com que a gente viva num estado de ignorância, né? Cada vez mais. O desejo de mudar a própria situação está embutido no corpo sutil. E o desejo de ser diferente do que se é também está embutido lá. Então tá tudo nesse corpinho sutil aí. Aqui estão várias palavras importantes que se aplicam a você: despreocupado, imaculado, inafetado e desassociado. Isso significa que qualquer coisa que aconteça não lhe afeta de nenhuma maneira. A consciência é aquela parte em você que nunca se modifica. Não é modificada ou validada por boas experiências, nem invalidada por más experiências. Ela se autovalida, ou seja, a consciência é simplesmente porque ela é. Ela existe e ela é, tá? E é muito interessante isso, porque mais para frente a gente vai ver, né, alguns termos. Então, o ser que se torna mais, que se torna menos ignorante, né? E acessa essa consciência e começa a se identificar dentro dessa consciência, ele passa a ter uma relação completamente diferente com esse universo de Agatha, né? Ou Mithya, que é o mundo dos objetos. E com as experiências que advêm através desse universo. Então, a gente fala que esse sábio, né, esse ser que está desperto dessa sabedoria do seu ser, da sua consciência, ele passa a olhar as boas e as más experiências da mesma maneira. São só experiências, né? Então, de novo, não foi Ishwara que foi danadinho e quis pregar uma peça em mim. Quando eu passo por uma situação dessa, eu simplesmente enxergo como sendo uma experiência. E aí eu paro eu saio daquele estado de apego ou aversão. Eu não me apego ao sofrimento e também não tenho aversão a ele, né? Então, quando eu passo por uma experiência pseudo ruim, né, entre aspas, eu não desejo que aquela experiência acabe logo e tampouco
que ela nunca mais se repita. Eu vou lidar com ela simplesmente como ela é, sem apego nem aversão, tá? Então isso é muito libertador, traz muita leveza para a vida, né? Traz uma outra forma de enxergar e de viver. Eu me revelo a mim mesmo. Você é consciência autorradiante sem esforço. Você se revela a si mesmo sem a ajuda de um corpo e mente. Você pode ser comparado a uma lâmpada que brilha firmemente, mesmo sem nunca ter sido ligada, porque eu não preciso do fio da energia. A energia é minha, né? É uma lâmpada que não está conectada à rede elétrica. Ela tem sua própria rede elétrica autogeradora. Tá? Então, como ser, somos autogeradores. Ela não pode ser desligada. Se você sabe quem é e alguém lhe pergunta quem você é, você pode verdadeiramente dizer: eu sou a luz. Todos somos a luz, como ser, como consciência. Tá? A gente só precisa se convencer disso, né, gente? O mais difícil é se convencer disso no dia a dia, né? O mais desafiador. E aí, de novo, ele vai falar sobre um conceito aqui para a gente fechar o capítulo, um conceito preciosíssimo, que é importantíssimo que a gente visite sempre, né, com toda a firmeza e a frequência e a sequência necessária, que é sobre o real e o aparentemente real. Você, consciência, é o que é. A realidade é uma, mas ela surge como dualidade, tá? Essa dualidade é constituída de você e dos objetos, né? Então, eu e os objetos, incluindo meu próprio corpo, que estão aparecendo em você. Os objetos vêm e vão, mas você não vai e vem. Por isso, eles são, como é que chama isso, gente? Aparentemente reais. Tudo aquilo que vem e vai, que tem começo, meio e fim, que é perene, é aparentemente real, tá? Você, o ser, está sempre presente. Você é o que é. Usamos várias analogias para lhe ajudar a compreender esse ponto. Se você tiver uma pepita de ouro, pode transformá-la num bracelete, num colar ou numa pequena estatueta. Se você derreter o bracelete, o colar ou a estatueta, o ouro parece mudar, mas ele não muda. O ouro é o que é, e o ornamento aparentemente existe. É um bracelete, até que não seja. É bem interessante fazer essa analogia, né? É uma compreensão valiosa, porque eu mesma já tive a oportunidade de trabalhar assim com essa forma do ouro, né? Eu tinha um objeto e aí eu queria transformar esse objeto em outra coisa. E aí, só que esse objeto para mim tinha uma estética bacana. Aí quando eu cheguei lá para vender, para transformar, o que o cara fez? O ourives botou na balança e ele falou assim: para mim o que interessa é o peso. E eu pensei, meu Deus, mas é tão bonitinho. E ele só olha para o peso. O que ele estava dizendo ali? O que interessa é a essência do ouro, né? Não é a forma que ele está se apresentando hoje, até porque você está aqui para transformar em outra forma, né? Em outra coisa. Então, esse ensinamento do ouro faz todo sentido. Quando eu li, fez muito sentido para mim. Porque às vezes a gente fica objetificando a coisa, né? A essência. E apegado à aparência daquela coisa. Sendo que, no fim, o valor dela está linkado à essência dela, não à aparência. Os corpos sutis são congenitamente atormentados com a ideia de tornar-se alguma coisa. Então, de novo, a aparência, né? Porque estão sempre em estado de fluxo. Pense nisso por um minuto. O você que você pensa ser agora não é o mesmo você que você achava que era há algum tempo atrás. Então, nós mesmos, os vedantinos, aqui cada dia a gente descobre uma coisa nova, né, gente?
Então, com certeza, aquele você nosso não existe mais de ontem. Aquele você é constantemente derretido no forno do tempo e reconstituído como algo diferente. Aquele você é não essencial e você é essencial. A parte que observa as mudanças, a parte que não pode ser removida. Quando dizemos que o conhecimento não é negável, queremos dizer que ele sempre é. Ele não muda. Você pode entender por que o conhecimento do ser é a sua tábua de salvação, sua segurança completa. Você não pode ser negado, porque você é a própria existência. Você é o que é. E você é tudo o que é. O ouro do qual todos os ornamentos são formados. Começamos esse capítulo com a ideia de que consciência não dualista não significa nada sem um contexto. Onde há somente um, não há significado. Anos atrás, quando eu estava vagando pela Índia sendo espiritual, conheci uma pessoa que me mostrou um livro sobre o ser. Ele não tinha título e nada estava escrito nas páginas. O livro por si só marcava um ponto importante, mas achei que ele também era um bom símbolo dos ensinamentos modernos não dualistas. Eles nos falam sobre o ser, tudo bem, mas deixam de fora o contexto. Eles dizem que não há corpo e mente, nem mundo, nem você. Não, 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 até enjoar. Nós dizemos isso também, porque em última análise é verdadeiro, mas isso não constitui um ensinamento. Negação não significa recusa. O oceano é um tópico adorável, mas onde se chega com ele? O oceano e suas ondas é um tópico significativo. O ouro é um tópico adorável, mas não é interessante, fora todas as formas que ele pode assumir. Se algo não está claro nesse curto capítulo sobre o ser, ficará cada vez mais claro agora que discutiremos as ondas. Tá? Então, é o que eu falei lá no comecinho, né, do capítulo. Esse capítulo ele introduz uma outra fase desse conhecimento. Tá? Agora ele vai começar a falar sobre essas ondas do oceano. Como que essas ondas se comportam para que a gente consiga desfrutar desse ensinamento no nosso cotidiano. Então, essas pecinhas que estão faltando sobre o cotidiano vão ser trazidas, serão trazidas agora nos próximos capítulos, a partir do capítulo 6. Tá? Então, aqui a gente falou sobre aquilo que a gente vai ter cada vez mais certeza que somos, o ser, consciência, através desse processo de desvendamento dessas realidades, né, que a gente está vivendo aqui. Certo? Alguém tem alguma dúvida sobre isso, gente? Alguém quer trazer, deixar alguma coisa? Tem gente aí que está com a cabeça fritando demais ou não? Ou tá suave? A minha tá num caldeirão Sempre de fritando, óleo. né? A minha tá num caldeirão de óleo fritando já faz umas 2 semanas. E esse capítulo deixou agora fritando uma milanesa, porque olha, deixa eu falar. Beleza. Val, eu também, tô aqui fritando a mente, mas o bom de tudo isso é que começa complicado e termina tranquilo, explicando tudo. Essa é a minha esperança, por isso que eu não tô muito pirando, né? Quanto mais a gente vai conhecendo, mais simples vai ficando. Então tá tudo certo, é isso aí. Agora, por enquanto só tô escutando. Mais alguém? Aí, Oi. eu queria falar que, primeiro, que eu concordo com o Vinícius, partilho disso com ele, levantei a mão antes, não abaixei mais. Realmente a iluminação é um caminho muito longo, falta muito para eu chegar lá, mas esse capítulo especificamente me fez pensar o seguinte: como eu entro em contato com os outros a partir da história deles? Não estaria essa entidade experienciadora minha, que entra em contato com o jiva deles, não estaria me trazendo interferência para que eu conhecesse aos meus?
Peraí, cortou. Tá cortando o seu áudio. Acho que você tá com uma conexão fraca. Ela tá pausada para todo mundo, gente? Tá? Sim. Ah, eu acho que ela caiu. Deixa eu ver aqui. É a Val, né, que estava falando? Isso, ela mesma. Será que ela caiu? Não tô achando ela aqui. Deixa eu ver. Ah, tá voltando aqui. Peraí. Val, você tá voltando aqui, né? Tá me ouvindo? Sim, eu caí de novo. Caiu. Acho que você tá com a conexão travada. Se você quiser tirar o vídeo, fica melhor, tá bom? Eu vou te falar. Aí fica mais leve. Ó, deixa eu só... Tá certo. Me ouvindo bem? Eu tô te ouvindo. Se você quiser interromper o vídeo para se começar a travar, é só interromper que melhora, tá bom? Aí você fica... Isso. Então, Val, deixa eu entender. Você está falando assim que essa interação com o outro Jiva, ela tem o seu valor. Basicamente isso que você está dizendo, né? Então, quando eu estou identificado com o meu Jiva, eu vou interagir com o outro Jiva, com a outra entidade experienciadora, e isso tem um valor para mim, porque eu posso modificar a minha entidade experienciadora através da experiência do outro. É basicamente isso que você disse? Isso. A dúvida é, se eu conheço o outro pela história, como você disse, ao chegar em uma sala, eu entro em contato com o outro e essa interação começa pela história da outra pessoa, eu entro em contato basicamente com o que é a entidade experienciadora dessa outra pessoa, não exatamente com o ser. E conhecer o meu ser especificamente é tão complicado quanto. Ao chegar nesse conhecimento, olha só que coisa. Ao chegar nesse conhecimento do que é o meu ser, eu não sentiria uma certa solidão por não conhecer mais a ninguém? Ou isso me traria uma percepção melhor desse meu corpo sutil, fazendo com que eu apreciasse melhor a presença dos outros e trazendo uma gratidão maior pelos meus que estão ao meu redor? Muito boa pergunta, muito boa pergunta. Eu acho que isso é, de certa forma, um pesar, assim, para as pessoas, né? Do tipo, nossa, e agora? Se eu não reconhecer o outro, né, como quem ele é, entre aspas, como que isso pode ser precioso para mim? Ou como que eu vou viver, né? Será que eu não vou perder qualidade das minhas relações? De fato, a gente se conectou, né? Nós estamos todos conectados aqui através dos nossos Jivas. Como eu disse, né, as pessoas me conhecem como Thaís da Arca Estelar. Então, Thaís da Arca Estelar é a minha entidade experienciadora de agora, né? Agora, isso tudo, a beleza disso tudo, está contida naquela expressão do primeiro parágrafo, do você é aquilo, né? Então, ó, Tati Vamasi. Quando eu encontro o meu ser, eu me reconheço como ser, como consciência, automaticamente eu vou saber que o outro também é aquilo que eu sou, né? Então, eu acredito, tá? Que isso, eu vejo que isso tem acontecido cada vez mais, eu tenho falado isso para as pessoas, e assim, com toda a minha sinceridade, sabe? Eu tenho usado essa expressão, Tati Vamasi, inclusive aqui no dia a dia com o Mário, no sentido de, porra, de reconhecer a beleza que existe naquele ser também, sabe? Que aquele ser sou eu também. Então, muda um pouco, sim, a nossa relação, mas eu posso dizer, né, como entidade experienciadora desse processo de descoberta, que é um conhecimento que enriquece a nossa relação com o outro, porque o outro somos nós, né? Então, a gente passa a ver essa consciência operando o outro Jiva também. E no fim das contas é uma coisa só. Então, esse Tati Vamasi, você é aquilo, é uma forma de a gente reconhecer também a consciência no outro, né? Assim como a gente ouve falando pra gente, Tati Vamasi, a gente fala para o outro, você é aquilo também, todos nós somos, tá? Então, de novo, né?
como existem 3 ordens diferentes de operação das coisas aqui, que a gente vai ver com mais detalhe nos próximos capítulos, a gente vai continuar trocando experiências com os outros jivas, com as outras entidades experienciadoras. E isso pode ser enriquecedor ou pode ser traumático. Depende do nosso nível de consciência, do nosso nível de ignorância. Então, quando a gente olha para o outro com esse olhar Tati Vamasi, reconhecendo que o outro é aquilo também, né? Além de você, todos os outros seres são consciência, você passa a olhar as coisas de uma maneira bem impessoal. E isso traz leveza para os relacionamentos, traz reconhecimento dessa essência, desse ouro que somos, sabe? E eu posso dizer que, por mim, pelo Mário, né, por todas as pessoas que têm relatado isso, que isso transforma para muito melhor as relações. E faz com que a gente não tenha a aversão daquilo que o outro está trazendo para nós. Então, tem várias experiências que a gente evita, sabe? Que a gente rechaça, que a gente bloqueia, que o outro está trazendo para a gente, porque a gente acha que é pessoal. Então, quando a gente reconhece essa beleza no outro, do ser, né? A beleza da consciência, a gente toma as coisas e extrai experiências muito mais ricas, muito mais enriquecedoras, porque a gente não fica nesse bloqueio da dualidade, né? De, isso eu não quero saber, eu não quero viver porque eu não gosto, né? A gente sai desse estado e passa a perceber, a se conectar de uma forma muito mais integral, muito mais real com a outra entidade experienciadora, sabe? Então, é um pouco confuso no começo, mas eu acho que essa transição ela acontece com uma certa naturalidade, se a gente não tiver apegado a essa forma de fazer, né? Então, entenda que a forma que você vai fazer isso acontecer é só sua. Você vai transformando essa realidade sua, né, essa realidade aparente, em algo cada vez mais real, do seu modo, né, com as suas chavinhas, com os seus processos. Mas a tendência é essa, Val, que você tenha cada vez mais riqueza nessas relações, que você olhe com mais riqueza para todos esses detalhes e extraia a melhor experiência enquanto entidade experienciadora, né? Trazendo com essa certeza sempre de que todos somos consciência, todos somos o ser em manifestação. Então, isso teria uma interação maior com essa consciência do que eu sou, de que sou completo. Exatamente. O outro vai te ajudar, na realidade, no dia a dia, a reafirmar isso, essa ideia, sabe? E isso é muito legal. É muito legal ver isso acontecendo, assim. É incrível, é incrível. Mas é aquilo que você falou, é um processo e pode trazer dor em algum momento, porque pode demandar uma renúncia dessa forma que você está vivendo hoje e se relacionando hoje, né? Então, a gente que está apegado, tem uma tendência ao apego, pode em algum momento sentir, né? Sentir uma dor dessa renúncia, dessa forma de fazer essas relações acontecerem. Mas aí entra essa outra forma de fazer acontecer que, para mim, tem sido mais rica, mais valiosa, sabe? De relacionamento. Eu acho que vale muito a pena a gente se permitir a isso. Ok, gratidão. Gratidão a minha. Mais alguém, gente, quer falar mais alguma coisa para a gente encerrar? Ninguém mais? O restante vai continuar no Shravana. Então tá bom. Então vamos encerrar com... Tá me ouvindo? Oi, tô te ouvindo. Ah, o Leandro. Oi, Leandro. Diga. Na caixinha eu tava falando e não tava dando.
Meu, já tava dando um nó na cabeça, ela vem com essa pergunta aí, eu fiquei desestruturado aqui, eu confesso. Eu não tinha pensado por esse lado, né? Da maneira como ela colocou, que se você não está conhecendo o ser, você está conhecendo só a vivência. E isso dá um desespero, né? Porque isso dá um medo. E é muito louco isso, porque mesmo antes, né? Acho que a gente que tem uma abertura, se a gente não tivesse abertura, a gente já não estava aqui estudando, eu acho, né? E você começa a perceber ao longo da vida Sim. isso, né? Que tem pessoas que você simplesmente não conhece o ser, são só as vivências e isso não se apresenta de uma outra maneira, né? A não ser das vivências. Sim. Isso é a questão do desapego, dessa quebra, né? Você se É, desapegar isso e foi, já foi e não foi, tudo bem, vou esperar, não vou ficar projetando. sim. A gente já O que conversou muito acontece? sobre isso, né? Sobre essa questão Sim, do sim. desapego. A gente já tinha esse tipo de discussão há tempos atrás, né? Bem antes do Vedanta trazer essa tradução de uma maneira tão evidente, né? E de fato, Leandro, tem gente que eu arrisco dizer que passa essa experiência toda, né? Isso independente de idade, sem nem desconfiar de quem seja, né? Num estado de ignorância total sobre o seu próprio ser, né? Isso é muito louco, né? Se reconhecendo única e exclusivamente como uma entidade experienciadora. E ainda assim, não permitindo que essa entidade faça a experiência de uma maneira plena, né? Tentando contornar e controlar o tempo todo o campo, né? E evitando aquilo que ele não quer porque não quer, né? E querendo aquilo que ele quer porque quer. Aquela história do samsara puro, né? De que fica o tempo todo perseguindo desejos e fugindo das aversões, né? Então, sim, tem um monte de gente que passa pela nossa vida que a gente fala, meu Deus do céu, será que eu conheci mesmo essa pessoa, né? E são objetos. Então, quando a gente começa a entender esse mundo aparentemente real, a gente olha para esses objetos, ao mesmo tempo que a gente reconhece o ser que está ali, né? Então, isso é muito maluco, porque são ordens diferentes acontecendo no mesmo espaço. E é muito louco como o Vedanta ele abre, né, essa janela, né, vamos dizer assim. A primeira aula que a gente fez foi na semana passada. E aí trouxe a questão lá das qualidades e tal. E aconteceu uma situação comigo na semana, na sexta-feira, eu acho, que me trouxe o Vedanta na hora, assim. Eu falei, opa, pera, é isso aqui. Então, é muito doido. Volta Quando lá você já vai tendo essa nas qualificações, né? Onde que eu estou tropeçando? é, exatamente. Aquilo me trouxe uma calma, sabe? De entender o processo e de conseguir ver de uma outra maneira, sabe? Já assim. E é muito louco isso, porque só tá desperto, né? Só tá atento, porque tudo isso vai rolando e a gente vai vivendo e estando aberto, acho que vai trazendo tudo muito mais leve, né, para a vida, né? Para a existência, no caso, né? Eu acho que Tudo isso estava aqui o tempo todo. A gente é, só não via, né? Ou não via com tanta clareza e está cada dia mais claro. Então é sobre isso mesmo. E vai ter gente que vai passar sem ver. E tá tudo certo. nossa, que demais. Isso é muito bom. Muito bom. Mas alguém, gente? Bom, muito bom. Gratidão, Lê, pela contribuição. Também fico super feliz pelo fato de vocês terem aceitado essa jornada aí com a gente. Chegaram e já estão percorrendo aí o caminho com afinco, né? Com desejo ardente. E é isso que faz a coisa acontecer, né? Então, a galera que chegou até agora, o quinto capítulo, teve esse privilégio de pegar toda essa introdução, essa parte mais teórica, né? E a partir de agora, a gente vai começar a ver cada vez mais as ordens práticas do Vedanta, né? Vai aparecer cada vez mais nesse cotidiano esses elementos que a gente vai acessar aqui a partir do capítulo 6, tá? Então, eu
queria saber de vocês, tá sendo útil para vocês o áudio, a gravação dos capítulos? Quem está ouvindo, conseguindo ouvir? Tá sendo? Eu vou tentar mandar os 6 com mais antecedência, tá, gente? Porque é bem corrida aqui a rotina, mas eu vou tentar mandar os 6 com mais antecedência para vocês ouvirem talvez mais de uma vez, aí de acordo com o tempo de cada um. Mas é bom ouvir e ler também, tá? Eu posso assegurar para vocês, gente, que esse material, que é o material impresso, né? Inclusive, eu quero falar para vocês aqui um pouquinho sobre ele. Ele é um livro de cabeceira, né? Então, a gente mandou imprimir lá no primeiro estudo, ó, tem até uma capa bonita, que o Cris que providenciou para a gente esse material, então capa dura e tal, e a gente mandou fazer algumas cópias, tá? Então, quem quiser uma cópia igual a esse material aqui, me chama também aqui no privado, lá no WhatsApp, para a gente disponibilizar, porque é bem importante também fazer a leitura, tá? A leitura, a audição, explorar os nossos sentidos aí a respeito do Vedanta. E eu, cada vez que leio, descubro uma coisa nova. Então, é sempre muito rico esse estudo, tá? Eu recomendo a leitura também. Bom, então, eu tenho só que agradecer vocês mais uma vez por essa sanga que se forma através de cada um de nós, né? Então, aqui estamos todos trocando as nossas percepções como jivas, que somos todos iguais. E é sempre uma honra fazer essa troca com vocês. Vamos fazer então a oração para finalizar, o mantra da plenitude. Om Purnamada Purnamidam Purnamudachyate Purnasya Purnamadaya Purnameva Vashishyate. Om Shanti Shanti Shanti. Namastê. Bom restinho de semana para todos nós e até a próxima. Boa noite a todos. Boa noite. Boa noite. Tchau.